Fala galera! E aí pessoal? Hoje teremos mais uma aula de geopolítica e o tema é... Eles que comandam vão no Os 10 maiores gastos militares em 2016. Mas antes de tudo... Vinheta! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque quem não se inscreve... não passa no Enem. Quanto mais gel, melhor. E para variar, não estamos entre os 10 maiores gastos militares do mundo. Ocupamos a 13ª posição. Entre outros fatores, deve-se ao fato do Brasil não estar participando de nenhum conflito e também pela crise econômica, já que os gastos foram reduzidos em todas as áreas do nosso país. Em 10º lugar, nós temos a Coreia do Sul, com 36,8 bilhões de dólares de gastos militares. O crescimento dos gastos militares da Coreia do Sul deve-se ao fato da grande tensão que ela passa com a sua vizinha Coreia do Norte, que a ameaça constantemente. O nono do ranking é a Alemanha, com 41,1 bilhões de dólares de gastos anuais. Lógico, você sabe que a Alemanha foi a grande derrotada da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim ela figura entre os 10 maiores produtores de armas. Este país ficou impedido até o século XXI de produzir armas. Ela deveria ter apenas exército para defender o seu território. Coisas de guerra. Agora que esse país foi liberado, ele figura como sendo o 9º maior produtor de armas. Também a Alemanha é uma das maiores potências mundiais, é a líder da União Europeia e tem que fazer valer os seus interesses sobre o mundo. O 8º desse ranking é o Japão, também outro grande derrotado da Segunda Guerra Mundial, com 46,1 bilhões de dólares de gastos anuais. Também esses gastos se devem ao fato da tensão contra a Coreia do Norte e a liberação já no século XXI da produção de armas por esse país. Em 7º lugar, nós temos o Reino Unido, com 48,3 bilhões de gastos anuais. Lembrando que o Reino Unido no passado colonizou quase o mundo todo, sendo considerado o império onde o sol não se põe. E até hoje ainda mantém um pouco dessa história de gastos militares e de investimentos no exército. Em 6º lugar, nós temos a França com 55,7 bilhões de gastos anuais. A França também faz parte do Conselho de Segurança da ONU e sempre teve um grande investimento na área militar. O 5º do ranking é a Índia, 55,9 bilhões. Entre outros fatores está a disputa da Caxemira com o Paquistão, região essa que está nos contrafortes da Cordilheira do Himalaia e apresenta as nascentes de importantes rios para a Índia. Então notem, o conflito pela água já começou. O 4º é a Arábia Saudita, com 63,7 bilhões. Você que pensava que esse país só tinha petróleo, né? Então, a Arábia Saudita, ela investe muito em armas para manter o seu domínio sobre a região. E também é um país cercado de conflitos, tanto internos quanto externos. Basta a gente ver a situação que ameaça a Arábia Saudita como o Estado Islâmico. E também para proteger a sua maior riqueza, sim, petróleo. A Rússia ocupa a 3ª posição nos gastos militares, com 69,2 bilhões anuais. Isso deve-se ao fato da Rússia ser a principal herdeira da União Soviética e ter crescido bastante os seus investimentos com o governo Putin. A Rússia, que nos anos 90 entrou em grande depressão devido ao fim do socialismo, agora volta a crescer. E também temos a tensão na Ucrânia e na Síria, onde a Rússia tem participação ativa nesse processo. Em 2º lugar, nós temos a China com 215 bilhões de gastos anuais. A China, que cresceu sustentavelmente desde os anos 90 a uma média de mais de 10% ao ano, hoje é a 2ª maior economia do mundo e participa ativamente de vários conflitos no mundo. Inclusive é a grande apoiadora da Coreia do Norte. E esses gastos militares então refletem esse grande exército chinês e essas tensões que ocorrem na Ásia e também, por que não dizer, no Oriente Médio.
E o primeiro? Você sabe quem é o primeiro? Um Kinder Ovo para quem acertar. O primeiro é os Estados Unidos, com 611 bilhões de dólares. Você sabia que se gasta muito mais com a produção de armas do que alimentos no mundo? A soma do gasto dos Estados Unidos é maior do que os 8 colocados nesse ranking. Isso é um absurdo. Já imaginou o que a gente poderia fazer com todo esse dinheiro se aplicado em educação, saúde, alimentos e melhoria de condições de vida? A gente tem que rever muita coisa nesse mundo, não é não, pessoal? Só a produção de armas dos Estados Unidos daria para matar a fome do planeta todos os anos. Mas fazer o quê? Eles têm Trump, nós temos Temer. Fora Temer. Galera, tema muito polêmico, mas fundamental e que despenca no Enem. Achávamos, né, Rocha, que com o fim da Guerra Fria esse negócio de criar armas iria reduzir, porque eles perceberam que as armas que eles tinham davam para destruir o mundo várias vezes. Porém, o que nós percebemos é que eles sempre inventam uma desculpa. Se durante a Guerra Fria era a questão de capitalismo versus socialismo, no século XXI vem o chamado combate ao terrorismo e as grandes tensões que, vez ou outra, voltam. Então, pessoal, esses grandes gastos em armas, liderados pelos Estados Unidos, demonstram a hipocrisia da geopolítica internacional. A gente observa que armas de destruição em massa têm entre os 8 primeiros desse ranking. E não adianta os Estados Unidos ter 39 vezes a capacidade de destruir o planeta, enquanto outro apresenta somente uma capacidade. Lembre-se, nós só temos um planeta para ser destruído, e uma ameaça está constantemente nos assombrando. Olha a Coreia do Norte, né? Então, a gente acredita que essa produção em armas é um grande desperdício, mas a geopolítica se movimenta a partir desse ponto. O investimento tecnológico na guerra também tem crescido assustadoramente. Fala-se inclusive que grandes chefes de estados, como por exemplo a Angela Merkel, foi espionado pelo governo americano através da sua NSA. Um ex-funcionário da NSA, Edward Snowden, assombrou o mundo com essa informação. Hoje ele está em asilo político na Rússia sob o guarda-chuva do Vladimir Putin e não pode sair de lá. Essa guerra tecnológica promove coisas que a gente nem imagina. E alguns filmes, por exemplo, retratam isso, como o famoso Olho de Deus, onde eles conseguem, através das câmeras de segurança no mundo todo, rastrear uma pessoa rapidamente. Gostaríamos de agradecer quem assistiu o vídeo até o final, lembrando que os vídeos de atualidade estão sendo muito procurados pelos alunos e em breve faremos muito mais para vocês. Não se esqueçam, na nossa página você encontra mapas mentais, lista de exercício e filmes, como a gente pode indicar aqui agora, O Senhor das Armas. E temos uma novidade, o canal Maigel agora tem um perfil no Instagram. Segue a gente vai colocar lá todos os mapas mentais, informações, dicas, notícias do dia. Participe! O link do nosso Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais!